Fala pessoal, eu sou o Vitor Peralva e no vídeo de hoje a gente vai resolver um desafio que foi proposto pelo professor Leonardo Karpinski. Ele é um professor conhecido na área de Power BI e o desafio que ele lançou foi para que as pessoas fizessem uma busca, vamos dizer assim, do custo unitário de uma tabela em outra, usando DAX e usando Power Query. Pela live que ele fez, você provavelmente já sabe como resolver esse problema lá dentro do Power BI via DAX, porque ficou muito fácil. Mas a grande pergunta é, como é que eu resolvo esse problema via Power Query? E é para isso que eu estou aqui, para poder lhe ajudar a entender esse desafio e mostrar algumas soluções possíveis. Então vamos lá? Bom, o que é que ele trouxe para a gente? Primeiro, ele trouxe para a gente essa tabela daqui. Opa! Nessa tabela, ele está trazendo ID produto, região, região, uma data de início e uma data de fim e o custo unitário. Então, o que é que você tem que ver? A água, o produto água, na região 1, de 1º de janeiro de 2021 até 3 de março de 2021, ele tinha um custo de 10. De 4 de março até 14 de junho de 2021, ele tinha um custo de 12. E de 15 de junho até agora, esse null, no caso, seria porque não tem uma data fim ainda estabelecida, o preço seria de 8. Ok? E isso aí vai se repetir para os outros produtos, sempre tendo um range de data em que você tem um preço como válido. Então, ele traz uma segunda tabela aqui para a gente, onde ele estabelece uma data, traz o ID do produto, o ID da região e a quantidade. E ele quer que você crie uma nova coluna ali, trazendo o custo unitário, porque isso vai permitir que você faça o cálculo, por exemplo, do custo total, fazendo a quantidade vezes o custo unitário. Antes da gente ir lá para o Power BI e fazer a solução no Power Query, eu só quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Essa data fim, esse null que está aqui e vai aparecer lá dentro do Power Query, ele não é aquele null indicando que a célula não tem conteúdo. É o texto null. Então, isso daí faz total diferença na nossa solução. Então, eu vou aqui para o Power BI, vou clicar aqui em pasta de trabalho e vou importar o arquivo que ele disponibilizou lá na Live 85. E veja que ele facilitou a nossa vida aqui, já convertendo para a tabela lá aquelas informações que a gente viu. Então, basta eu vir aqui, marcar as duas tabelas e pedir para transformar dados, que ele já vai levar lá para o nosso Power Query. Eu vou mostrar 3 soluções para vocês, para que vocês possam conhecer formas diferentes de resolver esse problema. Então, para ficar tudo mais fácil, eu vou pegar aqui e vou criar um grupo. Vou chamar ele aqui de 00 bases. E vou deixar os nossos arquivos aqui iniciais aqui dentro. A primeira transformação que eu quero que vocês façam é a seguinte. Vejam que, como eu disse, aqui a gente tem o null. Veja que como, por ele ser um texto, ele ficou alinhado à esquerda. E a gente tem que transformar esse null numa data para que facilite a nossa vida e a gente consiga fazer a comparação. Como é que eu faço isso? Bom, você vai ver, deixa eu deixar o menu visível aqui para você, que se você clicar com o botão direito, ele não vai lhe dar a opção de substituir valores. No entanto, se você vier aqui na guia transformar, temos aqui a opção de substituir valores. Não adianta eu colocar o null, eu vou até fazer para vocês para mostrar que não vai dar certo. Se eu colocar null e pedir para substituir, por exemplo, por 31 de dezembro de 2099, o que vai acontecer? Nada. Porque ele não conseguiu encontrar esse texto null. No entanto, o que é que eu posso fazer?
eu posso substituir, em vez de escrever só o nu, eu coloco um apóstrofo antes para indicar para o Power Query que aquilo ali é um texto. E na hora que eu der um OK, ele vai fazer a transformação para mim. Problemas. Veja que 31 de dezembro de 2099 foi a data que eu coloquei lá para frente. Se você estiver utilizando, por exemplo, um calendário alto no seu arquivo do Power BI, ele vai automaticamente gerar seu calendário até 2099. Como é que eu poderia solucionar isso? Eu poderia encadear aqui, em vez de ter essa data dessa forma, eu poderia fazer o quê? Você provavelmente já sabe, mas se você tiver um datetime.localnow e abrir e fechar parêntese, ele vai trazer a data e hora do sistema. Se eu colocar antes dele um date.from, o que é que ele vai fazer? Em vez de trazer a data e a hora, ele vai trazer para mim somente a data. Só que eu ainda estou trazendo a data de hoje. E o que é que eu posso fazer para ser mais assertivo? Eu posso colocar um date.end of year. Por quê? Ele vai levar a minha data para o final do ano. Então, se a gente está em 2021, se você está assistindo esse vídeo antes da virada do ano, o que é que vai acontecer? Ele vai levar para 31 de dezembro de 2021. Se virasse o ano, ele iria levar para 31 de dezembro de 2022. Embora essa data possa não ser a máxima, mas a gente já engloba as possíveis datas. Então, aqui eu acabei apertando ESC e ele perdeu. Eu só vou reescrever a fórmula aqui para ser mais rápido. Então, date.endYear, date.from e datetime.localnow. Ele já fechou os nossos parênteses aqui. Parece que está tudo ok. Vou dar um Enter. Opa, faltou um E ali, um datetime. E veja que agora ele jogou tudo para 31 de dezembro de 2021. Vamos fazer nossa solução 1. A solução 1 eu não recomendo, mas é para vocês conhecerem formas diferentes de resolver. Então, eu vou pegar aqui, vou criar uma referência. Vou criar um grupo aqui. 01 solução 01. Dá um OK. Puxar nossa custo-produto para cá. A primeira solução é a seguinte. Pense comigo. Qual o problema que a gente tem aqui? Eu tenho uma data, só que eu não tenho essa data lá para eu procurar. O que eu poderia fazer, então? Eu posso pegar aqui a minha data início e data fim e criar uma lista com todas as datas, entre a data de início e a data de fim. Com isso, você vai ter todas as datas e vai conseguir encontrar aquela determinada data que você está procurando. Então, eu vou pegar aqui, vou adicionar uma coluna personalizada, vou chamar ela de dataref, e a gente vai fazer assim como a gente cria um calendário. List.dates, você tem que indicar uma data inicial, que vai ser justamente a data início. Depois, você precisa de uma contagem de dias. Como é que eu vou fazer essa contagem de dias? Duration, days, entre a data fim menos a data início, mais 1. Aqui, na verdade, vai ser duration.totaldays. E, por fim, a gente vai botar o hashtag duration e vamos pedir para que acrescente 1 dia, 0 hora, 0 minuto e 0 segundos
a nossa contagem. Vou fechar aqui e na hora que eu der um OK, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma lista com todas as minhas datas. Veja aqui que ele criou até o dia 20 de janeiro, porque o Power Query exibe 20 dados da lista, 20 itens da lista. Mas se eu pedir aqui para expandir para novas linhas, e eu vier aqui para março, veja o que acontece. Ó. Vamos concentrar aqui nesse 3 de março, que era a última data. Então, de 1º a 3 de março, o custo é 10. A partir aqui do dia 4, o custo passou a ser 12. E assim ele vai fazer com cada um. Só que veja que agora, olha quantas linhas a gente tem. E veja que a gente tinha poucos produtos. Então, por isso que eu não recomendo tanto essa solução 1. Então, eu poderia vir aqui em Venda Produto. Eu viria aqui na página inicial, mesclar consultas. Eu vou clicar em mesclar consulta como novas, para a gente deixar ali na nossa solução 1. Mas você poderia clicar só no mesclar consultas para manter. O bom do mesclar consultas, que seria uma espécie de PROC-V do Power Query, é que você não precisa se limitar a uma única coluna. Então aqui eu quero buscar aonde? Quero buscar nessa exemplo custo produto 2. E eu quero fazer o quê? Eu quero comparar o produto. Mas eu quero também, tem que ser produto, região e a data. Se você tentar clicar aqui em outro, ele não vai deixar. Mas se eu clicar em um, segurar o Ctrl, clicar em outro, segurar o Ctrl, clicar em outro, observe aqui que ele já criou aqui uma ordem para mim. 1, 2 e 3. Ou seja, então ele vai buscar onde essas 3 colunas forem iguais. Então, basta fazer a mesma coisa aqui embaixo. Eu vou selecionar primeiro o produto, seguro o Ctrl, depois a região e depois a data, que no caso vai ser essa data ref. Ele vai pegar e vai mostrar que encontrou 7 de 7 linhas. Na hora que eu der OK, ele criou aqui uma tabela com uma linha só. A gente pode expandir e escolher que eu quero somente o custo unitário. Eu não quero esse nome da coluna original. Na hora que eu der OK, eu tenho aqui meu custo unitário. Resolvido o problema. Vou trazer aqui para a solução 1. Só que eu ainda acho que tem um custo computacional muito grande e é a necessidade de você fazer essa tabela auxiliar gigantesca aqui, que para mim não é muito bom. Vamos agora ver uma segunda solução. A segunda solução é a seguinte. Você vai pegar, vir aqui na sua Venda Produto. Vamos pedir para mesclar como novas, só para a gente ter um arquivo diferente, não modificar o original. E a gente vai fazer a mesclagem só do produto e só da região. A gente vai mesclar com a Venda Produto, com a Custo Produto. E a mesma coisa, o produto, segura o Ctrl e a região. Ele encontrou 7 correspondências, só que na hora que eu der um OK, já vou criar aqui o nosso grupinho. 02, solução 2. E vou dar um OK. Então, veja que aqui o que acontece. Se eu clicar aqui do lado, ele está trazendo 3 linhas para mim. Se eu expandir, em vez de 7 linhas, o que vai acontecer? Se eu pedir aqui só o custo produto, por exemplo. Veja que as 7 viraram 15. E está se repetindo porque ele está trazendo todas as correspondências. Não é o que a gente quer. Eu vou excluir aqui. E agora, o que a gente vai fazer? Pense comigo. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma tabela. O que eu quero fazer com essa tabela? Eu quero comparar para que essa data início, para que a data que eu tenho aqui, ela esteja entre a data início e a data fim. Vamos falar um pouco sobre ambiente, certo? Eu tenho, vamos dizer assim, essa consulta aqui, a mesclar 2,
que ela é um ambiente, certo? Eu tenho aqui essa tabela, que ela é um outro ambiente, malgrado ela esteja, digamos assim, dentro da minha consulta mescla 2. O que acontece? Quando você está trabalhando dentro dessa consulta, vamos supor, mescla 2, por exemplo, você tem aqui a data, certo? Se eu entrar aqui dentro dessa consulta, dessa tabela aqui, o que vai acontecer? Se eu pedir uma coluna data, ele vai procurar a coluna data dentro da tabela e não dentro da consulta. Então, eu vou ter que, de alguma forma, garantir que esse valor aqui de data, que é o que eu quero comparar, ele esteja disponível para eu comparar aqui dentro. E a gente faz isso por meio de variáveis. Tá complexo? Vamos tentar fazer na prática. Então, eu vou pegar aqui, adicionar coluna personalizada. E aqui, vamos chamar de tab correspondente. O que é que eu vou fazer? Eu vou escrever um let, vou dar aqui um enter, vou colocar aqui um in. O que é que vamos lá. No Power Query, o let geralmente identifica que você vai passar uma série de etapas e o in vai indicar o resultado que você quer daquelas etapas. O que talvez você não saiba é que você pode colocar lets e ins dentro de um outro let. Então você pode, digamos assim, fazer consultas intermediárias ali dentro. Então, agora, o que a gente quer? Primeiro, eu quero, vamos chamar aqui de dataref, certo? E a minha dataref vai ser igual à minha coluna data, da onde? Da minha mescla 2, aqui. Eu vou botar uma vírgula porque eu quero agora introduzir uma outra variável. E essa outra variável, ela é a seguinte. Vamos chamar ela, por exemplo, de SL, de seleção de linhas. A minha seleção de linhas, eu quero fazer um table.select rows, ou seja, selecione as linhas da tabela. Que tabela? Essa aqui, a EX custo produto, que é onde tem a minha tabelinha aqui. E aí depois você vai dizer qual a condição para ele fazer essa seleção. Nesse caso, o que é que eu quero? Eu quero que a minha dataref, ela tem que ser maior do que a coluna. Como é uma coluna, eu vou trazer dentro de colchetes, data início, ok? Vou colocar um end, que é um i, porque tem que ser as duas coisas. Ele tem que ser maior que a data início. No caso, ele tem que ser, na verdade, maior ou igual à data início, e ele tem que ser menor ou igual. E eu vou colocar aqui de novo, né, que tem que... E a dataref tem que ser menor ou igual à minha data fim. Vou fechar aqui o colchete. Vou fechar aqui o parênteses do table.select. E agora eu posso pedir para ele me retornar a minha SL. Eu vou dar um OK. Tá. O Power Query ele é case sensitive. Então aqui nessa segunda referência eu acabei usando o ref com R minúsculo. E por isso ele deu um erro. Eu já substituí agora. Quando eu der um OK, ele vai trazer um erro porque ele não encontrou data início. Tá. O que faltou aqui pra gente foi o seguinte. Você tem que anteceder um it, porque o it seria, para cada linha dessa tabela, faça isso. Então, sem essa referência, ele não está vinculando. Então, na hora que eu der aqui o OK, veja que agora ele me retorna a tabela. Então, veja que a tabela ela só tem uma linha.
é justamente a linha correspondente para aquela data. Veja que aqui você teria 3, mas agora ele está selecionando e está trazendo para mim uma única coluna, perdão, uma única linha. Agora bastaria eu pegar, expandir aqui, e em vez de todo, eu vou querer só o custo unitário, a coluna custo unitário. Na hora que eu der OK, eu continuo com minhas 7 linhas, e aqui eu tenho o custo unitário. Essa coluna aqui a gente pode excluir, e a gente teria aqui o nosso resultado também. Essa seria a nossa solução 2. Aí você vai me perguntar, tá, Vitor, e não teria uma forma, tipo, de eu fazer tudo de uma vez, sem precisar ficar criando mais uma coluna adicional? Aqui a gente já deu uma simplificada no processo, mas aí a gente vai mostrar como simplificar mais ainda. Então, vamos fazer, para facilitar a nossa vida, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui na minha coluna personalizada, vou copiar o código dela, porque a gente já vai aproveitar ela. E a gente vai criar uma referência aqui da venda produto. Vamos criar nosso grupinho. 03, solução 03. Arrastar ela para cá. E agora vamos começar a trabalhar. Eu vou adicionar uma nova coluna personalizada. Veja que eu tinha que criar uma coluna de toda forma para trazer o custo. Colei aqui a minha fórmula. E o que é que vai ter de diferente? Ora, o que é que eu quero trazer? Tem que ter 3 critérios. Tem que ser o mesmo produto, tem que ser a mesma região e tem que estar dentro de um range de data. Então, a gente vai trazer esses 3 critérios aqui para dentro. Ora, eu já tenho aqui a minha data referência. O que é que eu preciso trazer para cá? O ID produto. Então, vamos botar como ID prod é igual a minha coluna de ID produto. Vou colocar uma vírgula. Vou dizer que a minha ID reg é igual a minha coluna de região. Também colocar uma vírgula. E aqui na seleção de colunas, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar mais critérios. And. E aí você vai ter que ver o nome da coluna. No caso, o ID produto. A coluna ID produto, ela tem o I minúsculo e o P maiúsculo. Veja que ele dá essa referência, mas essa referência é da tabela externa, não da tabela interna. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. É igual a meu ID prod. Eu vou colocar aqui um end, que a coluna ID região, que vai ter a mesma escrita também, vai ser igual a minha ID reg. Então, eu trouxe os meus critérios para cá, e agora eu consigo, dando OK aqui, ele vai apresentar um erro do... Ah, tá. Vamos lá. Qual o erro que eu cometi aqui? Aqui você tem que indicar uma tabela, certo? Essa tabela, nesse caso aqui, ele não é uma coluna. Você vai ter que procurar aqui essa tabela, tá vendo? De custo, porque é ela que tem o valor que a gente quer procurar dentro dessas condições. Então, tenho que referenciar ela, e não uma tabela uma coluna, digamos assim, dessa tabela que eu estou agora. Então, o nome dela é EX2 custo produto. O Power Query já vai tentando indicar para a gente ali. E na hora que eu der um OK, ele vai trazer uma tabela. Veja que só traz uma linha para cada coluna. Agora eu posso expandir aqui e pedir
a minha coluna de custo unitário. Quando eu der um OK, eu tenho aqui também o meu custo unitário. Bastaria agora tipar corretamente aqui os dados e você já teria a solução. Então, não foram uma nem duas, mas foram 3 formas diferentes de você resolver esse problema no Power Query. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Se o vídeo foi bom, e eu tenho certeza que sim, não esqueça de curtir aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar esse e outros vídeos sobre Power Query. Ok? Obrigado e até mais.